programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos recebendo o fisioterapeuta Alexandre Zabotti e nós estamos tratando sobre o método Mackenzie, um método muito interessante que trabalha a parte de reabilitação. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Hoje eu vou falar um pouquinho também sobre ascaris, porque a parasitose intestinal é, na realidade, ainda uma enfermidade do intestino que ocorre com relativa frequência. E o ascaris, que é conhecido como lombriga, que no tempo passado prejudicou muito nossas crianças, até adultos, com alta infestação, um fator obstrutivo do intestino, muitas vezes levando até a morte por centenas, dezenas de ascaris dentro do intestino, causando obstrução. O ascaris é um verme cilíndrico, comprido, e que ele muitas vezes causa, na criança principalmente, muito distúrbio, além de dor abdominal, diarreia, desconforto, abdominal. E o ascaris muitas vezes elimina os seus ovos através das fezes que ficam no meio ambiente por muito tempo, porque eles são bem protegidos na água ou nas verduras, e quando a pessoa ingere isto, ele desenvolve essas larvas dentro do intestino, porque esses ovos se rompem e saem as larvas, onde vão se desenvolver o verme adulto nos ciclos que eu vou falar a seguir. E falar em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem há mais de 30 anos. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Então, continuando, nós estamos conversando sobre o método Mackenzie com o fisioterapeuta Alexandre Zabotti. Então, falando um pouquinho agora sobre as doenças. Nós sabemos que boa parte delas poderiam ser evitadas, falando cirurgicamente, se tratadas. Em relação à hérnia de disco, o que a gente poderia, para quem está nos ouvindo em casa que de repente tem esse diagnóstico, eu tenho alguém na família que tem, quais seriam as medidas que a gente poderia estar orientando para que as pessoas pudessem se livrar da cirurgia aparentemente? Lógico que sempre deixando claro que o importante é consultar com um profissional, Não é o que a gente vê, o que a gente ouve, que a gente pode colocar em prática, mas tem algumas medidas, preventivas que a gente pode fazer. A questão da hérnia de disco, dos 25 aos 50 anos, é o período que mais ela está latente, que mais incomoda a população, onde o disco está bem hidratado, onde ele tem uma condição grande de sair do lugar, falando literalmente, que é no disco, o núcleo pulposo ele sai do lugar. Então, geralmente a população se enquadra nessa idade, dos 20 aos 50, 25 aos 50, e esse cidadão que tem essa dor, claro, ele procura o seu médico, ele faz a avaliação, ele tem todo um diagnóstico médico, mas ele sabe também que pode recorrer à fisioterapia. Ele sabe que dentro da fisioterapia existem vários métodos, Eu trabalho com o método Mackenzie, é um dos métodos que trabalha com reabilitação. Não resolvo todos os problemas do mundo, mas a gente, como a gente falou no bloco passado, a gente tem uma estatística boa. Então, assim, antes de tentar a cirurgia, converse com o seu médico, peça orientação, procure um profissional de reabilitação. A gente trabalha com o método Mackenzie, que é um método que não trabalha
que não trabalha com medicação, não trabalha com aparelho, trabalha com exercícios, medidas simples, que tu pode fazer em qualquer local, onde se você estiver no seu trabalho, estiver na sua casa, no seu passeio, a gente orienta esse paciente a fazer exercício que vai ajudar a recuperar esse problema de hérnia. Que vender uma cura, às vezes é uma palavra muito forte, eu vou te curar. Mas o mais importante é vender um processo educativo para o paciente. Então ele tem a certeza, quando ele procurar um profissional formado no método Mackenzie, ele vai ter um atendimento voltado na educação, ele vai entender o porquê de cada exercício. Ele não vai fazer um exercício de maneira aleatória, então ele vai fazer um exercício de maneira específica com um objetivo. Ele vai ser educado a como sentar, como deitar, como trabalhar no dia a dia. E o exercício e a educação, hoje, são as maiores ferramentas para te recuperar um paciente com hérnia de disco. Então, um paciente de hérnia de disco, ou com osteoartrose no joelho, ou com tendinite no ombro, ou com problema no quadril, ele precisa incorporar esse processo de reabilitação. Então, quem está em casa, tem hérnia de disco, está em dúvida sobre a conduta terapêutica, né? Ele tem uma opção dentro do método Mackenzie de poder resolver o seu problema de forma simples, rápida. Uma reabilitação dessa pode demorar em torno de 4 a 8 semanas. E outro ponto importante do método Mackenzie são os retornos ao consultório. O paciente ele ganha independência. Ele volta às vezes uma vez por semana. Se tudo correr bem, uma vez a cada 15 dias. Se tudo está correndo bem, uma vez a cada 30 dias. Não é um método onde o paciente precisa ir 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Ele tem uma independência porque ele foi educado desde o primeiro dia que ele foi no consultório. Ele foi ensinado qual é o problema dele, o que faz piorar e o que faz melhorar. Aí ele vai no consultório, depois fica uma semana em casa, retorna, faz a reavaliação. Está correndo bem, a gente dá um prazo maior, né, de 15 dias. A gente atende o pessoal aqui da região, de São Lugero, Braço Norte, Imbituba, Criciúma, que nos procura aqui em Tubarão, porque a gente dá essa independência. Ele não precisa estar voltando todos os dias a fisioterapia. Seja um problema de hérnia de disco, seja um problema de artrose no joelho, seja um problema de ombro, esse paciente que está nos assistindo agora, ele tem a certeza que ele vai encontrar no método Mackenzie uma solução simples, duradoura, que ele vai poder fazer isso sempre, os exercícios são simples, e vai ter essa educação, que mais uma vez eu repito, que é o grande segredo do método Mackenzie. Em relação à artrose, para quem está em casa nos assistindo e de repente tem artrose, que seria de importante esse paciente saber? Eu tenho uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com 10 mil pessoas com osteoartrose do joelho, que é a mais comum. 5 mil caminharam e 5 mil correram, 2 vezes por semana. No final, observaram algumas variáveis dessa pesquisa. E aquele grupo que correu teve melhor resultado que caminhou. Mas quem tem artrose pode correr? Quem tem artrose pode fazer exercício? Não pode, deve. Então, a cartilagem, que é o tecido que é afetado na artrose, ele nasceu para receber pressão. Concorda comigo? Se o joelho tem cartilagem, o quadril tem cartilagem, né? As articulações, principalmente membro inferior, elas nasceram para receber pressão. Então, se elas nasceram para isso, elas também vão morrer recebendo pressão, chegar aos 70, 80 anos. E existe, às vezes, um mito que quem tem artrose tem que ter repouso. O repouso, como diz uma frase, dê repouso ao repouso. O repouso não faz parte da terapia da artrose. Então, o paciente que tem osteoartrose, que procurar também um profissional formado no método Mackenzie, ele vai observar que a conduta vai quebrar alguns paradigmas. Ele vai poder caminhar, ele vai poder fazer musculação, ele vai poder fazer exercícios que ele achava que não poderia fazer. Porque a osteoartrose era melhor que isso. Não é isso, não é eu que estou falando, não é o método Mackenzie, pesquisa do Colégio Americano de Medicina Esportiva, consensos mundiais na área de reabilitação de artrose, né, mostram que a atividade física, né, a musculação, né, a caminhada é fundamental. Hoje a gente vê, tipo, a musculação também existe um mito da musculação que não seria bom para a terceira idade, para o idoso, porque a musculação pode aumentar a pressão. Hoje a musculação é o melhor recurso terapêutico para a terceira idade. Então, pessoal, hoje eu fui a um congresso no final do ano em São Paulo e visitei uma academia especializada em terceira idade, pessoal de 80, 90 anos, fazendo musculação. Porque quando a gente envelhece, a gente perde força. Eu lembro do meu avô que caminhava de oficinas até o Banco do Brasil para receber seu aposento, mas não caminhava do mercado até a sua casa com 2 kg de laranja ou de batata do lado, que não tinha força. Então, a gente vê muito a caminhar, é bom para a saúde, é ótimo, só que a musculação é melhor ainda. Então, quem tem artrose, osteoartrose, seja
no joelho, que é a mais comum que a gente vê, também deve tentar antes, eu sempre oriento, né, não é eu que falo, mas seria um processo didático da reabilitação. Tem osteoartrose, né, procure o seu profissional da área médica, procure uma reabilitação séria, e se não der certo, tudo bem, tente uma cirurgia. Existem passos a serem cumpridos. Para um breve intervalo e já continuamos falando sobre o nosso assunto que é tão interessante, que é o método Mackenzie. Não saia daí.